Olá pessoal, a aula de hoje vai ser sobre tamanho de efeito e o que você não sabe sobre tamanho de efeito. Basicamente, eu vou passar um pouco sobre os conceitos de tamanho de efeito, qual o tamanho de efeito D, qual o tamanho de efeito R e por que a gente não deve interpretar os tamanhos de efeito como pequeno, médio e grande, do jeito como que a gente comumente faz. Então, vamos para a aula. Bom, quando a gente pensa sobre qual é o resultado mais importante de um estudo, o que a gente pensa? Deve ser o p-valor, porque o p-valor diz que uma coisa é significativa ou não. Então a gente geralmente tem essa linha de pensamento. Contudo, se a gente for ver o livro do Cohen, aquele mesmo do David Cohen, ele tem um livro chamado Things I Learned So Far, coisas que eu aprendi até então. Ele fala o seguinte: aprendi e ensinei que o produto principal de um inquérito de investigação são uma ou mais medidas de tamanho de efeito, e não p-valores. Bom, quando um p-valor é usado para afirmar se existe ou não um efeito na população, o tamanho de efeito diz, como o nome já é óbvio, né? Quão grande é esse efeito, quão impactante é esse efeito. Assim, isso torna o tamanho de efeito um complemento muito bom do p-valor. Então, o p-valor fala que um é significativo ou não, enquanto o tamanho de efeito fala quão importante é essa relação, por exemplo. O p-valor responde a seguinte pergunta: a gente pode concluir que as pessoas crescem quando envelhecem? Então, o p-valor vai responder sim ou não. Já o tamanho de efeito vai nos falar o seguinte: qual o tamanho de uma peça de roupa que eu devo comprar para a criança que está crescendo e chegando na sua puberdade? Quão rápido a gente tem que comprar roupa? Então, o tamanho de efeito vai falar mais sobre uma questão mais prática, enquanto a significância estatística, né, que é o p-valor, vai nos falar se existe ou não essa variabilidade nos dados. Então, a gente pode pensar o tamanho de efeito como um reflexo quantitativo da magnitude de algum fenômeno, que é usado com o propósito de abordar uma questão de interesse, né? Então, esse reflexo quantitativo da magnitude de um fenômeno seria, por exemplo, diferenças entre gênero, diferenças entre classes sociais, né, em relação à autoestima, por exemplo. Então, essa magnitude desse fenômeno, autoestima, por exemplo, né? Bom, e a gente que é pesquisador, a gente sabe que às vezes a gente quer falar isso para as pessoas. A gente lê uma notícia, a gente vê algum estudo e vem falar isso numa festa, por exemplo. Não que isso aconteça muito frequentemente, mas às vezes a gente fala com as pessoas sobre achados científicos. Então, quando a gente fala isso numa festa de aniversário, por exemplo, vai chegar uma tia ou um tio, vai falar: eu acho que isso daí não acontece, porque eu nunca experienciei isso, eu nunca experimentei esse tipo de coisa. E você está falando que esse tipo de coisa existe. Mas a gente tem que lembrar que, com observações probabilísticas, as coisas podem acontecer ou não em casos individuais. Então, vai ter casos em que um fenômeno vai acontecer, um fenômeno não vai acontecer em menor magnitude, em maior magnitude, e às vezes até com uma magnitude invertida, porque a gente está lidando com dados probabilísticos, não com dados determinísticos, tá? Então, se sua tia ou seu tio cético nunca experimentar o efeito de algum fenômeno, isso não contradiz a afirmação que, na média, essas coisas acontecem na população. E na verdade espera-se até que não haja alguns desses fenômenos em algumas pessoas da população durante algum tempo. Então é muito comum se a gente for pegar aleatoriamente as pessoas, isso vai acontecer em algum momento. Então o que é que a gente pode concluir até então? O tamanho de efeito é um resultado importante de uma pesquisa, porque investigadores, pesquisadores vão querer saber se uma intervenção ou se uma manipulação experimental tem um efeito maior que zero e quão maior que zero ele é. E os tamanhos de efeito são úteis geralmente por 3 razões, né? A primeira razão seria: a gente vai saber a magnitude de um fenômeno, a magnitude de um efeito e refletir se isso é importante para a população. Se é importante, por exemplo, uma intervenção para diminuir níveis de suicídio. Será que esse tipo de intervenção é importante ou seria melhor fazer outro tipo de intervenção? O segundo é, quando a gente relata tamanho de efeito, é possível fazer um outro estudo que chama meta-análise. Meta-análises são estudos sobre estudos, né? Então, uma meta-análise vai pegar vários estudos, vai pegar os tamanhos de efeito de cada estudo e tirar alguma conclusão a partir disso. O terceiro motivo, né, porque é importante relatar tamanhos de efeito, é porque os tamanhos de efeito são importantes para a gente estabelecer um poder a priori. Ou seja, a gente pode selecionar o nível amostral, o tamanho amostral,
baseado no poder estatístico, como eu falei na aula de p-valor. Então, só para deixar um pouco mais claro o que é o tamanho de efeito, então o tamanho de efeito é uma descrição quantitativa da força de um fenômeno. Ele é expresso em um número dentro de uma escala. Então existem basicamente duas categorias de tamanho de efeito, por assim dizer, que seria tamanho de efeito padronizados e não padronizados. Os tamanhos de efeito não padronizados, eles são fáceis em alguns casos de serem interpretados, mas difíceis em outros. Por quê? Porque o número associado ao tamanho de efeito está atrelado à escala que ele está medindo. Então, assim, um caso mais claro de como o tamanho de efeito não padronizado é útil é saber sobre o crescimento de uma pessoa. Então, o exemplo é, as crianças crescem 6 centímetros entre os 2 anos de idade e a puberdade. Então, esses 6 centímetros seria o tamanho de efeito, 6 centímetros por ano, seria um tamanho de efeito. E isso é muito fácil de interpretar em países que a gente tem essa métrica de centímetro. Então a gente pode saber o grau dessa magnitude, quão importante é 6 centímetros para uma criança. Mas há parte do mundo que não usa centímetro como métrica. O que a gente faz então? A gente usa o tamanho de efeito padronizado, porque esse tamanho de efeito padronizado fica mais fácil da gente comparar entre diferentes métricas o mesmo construto, por exemplo. Então, quando a gente está medindo autoestima, a gente pega, sei lá, um item de autoestima e fala, eu gosto de mim mesmo. Responda de 1 a 5. O 5 vai representar uma coisa diferente para uma escala de 1 a 5 do que numa escala de 1 a 9. Então a gente precisa padronizar essa resposta para ser possível interpretar em diferentes escalas de resposta, por exemplo, ou diferentes instrumentos. Então, assim, dessas duas categorias de tamanho de efeito, o tamanho de efeito padronizado pode ser categorizado também em duas famílias de tamanhos de efeito. A família D, né, de tamanho de efeito D, que a gente geralmente vê como diferença de médias, né? São diferenças de médias padronizadas, quando a gente faz teste T-Student, por exemplo. Também tem a família R, que é a medida da força de associação. Bom, conceitualmente, o tamanho de efeito da família D se baseia na diferença entre as observações dividido pelo desvio padrão. Já os tamanhos de efeito da família R estão associados mais a uma variância explicada por uma variável. Por exemplo, uma correlação, né? Uma correlação é uma análise que é da família R. Uma correlação de 0,5 significa que há uma variância compartilhada entre as variáveis de 25%. Então vamos falar um pouco sobre a família D, que geralmente usa-se o D de Cohen, né? Quando a gente está fazendo um teste T de Student, um teste T de Welch, enfim, a gente geralmente se depara com esse D, que é a magnitude, né? Quão diferentes são os grupos. Então ele varia de menos infinito a mais infinito, né? Só que, claro, que valores infinitos geralmente não acontecem, né? Principalmente para coisas sobre seres humanos. Então, sobre o menos infinito e mais infinito. O zero significa que não é efeito, ou seja, os grupos são os mesmos, né? Basicamente, para o mesmo fenômeno. Enquanto o sinal diz a comparação entre os grupos, né? Então, se a gente está avaliando a diferença entre homens e mulheres, um sinal positivo diz que homens possuem mais de alguma variável do que mulheres. Um sinal negativo vai dizer que mulheres possuem mais do que homens. Então, é tudo baseado no grupo de referência. Então, o primeiro grupo é o grupo de referência, o segundo é a comparação. Então, se for menos, o grupo de referência tem menos do que o grupo comparação. Se for mais, o grupo referência tem mais do que o grupo comparação. Então, vamos visualizar um pouco como é que funciona essa família D. Então eu estou no site aqui chamado R-Psychologist e a gente tem sobre a interpretação do tamanho de efeito D. Então vamos supor que a gente tem na população um tamanho de efeito 0, ou seja, não existe diferença entre os grupos. Então quando não tem diferença entre os grupos, na verdade aqui tem duas curvas normais, tá? O grupo 1 e o grupo 2, o grupo controle e o tratamento, estão sobrepostos. Tem 100% de sobreposição entre esses grupos, tá? Para uma variável. Por exemplo, se eu mostrar aqui um maior, então tem o grupo controle e o grupo tratamento. E o preto quer dizer que tem a sobreposição, tá? Então, quando não há efeito, os grupos estão sobrepostos 100%. Então, se você for pegar alguém aleatoriamente, é muito provável que em ambos os grupos 50% sejam acima da média, né?
porque, enfim, é uma curva normal, 50% abaixo da média, 50% acima da média. Quando a gente bota o tamanho de efeito 0,01, a gente também tem uma sobreposição enorme, né? De 99,6%. E a probabilidade de superioridade, né? A probabilidade de estar acima da média é um pouquinho maior. E aqui embaixo tem um ótimo número aqui, que é o número de pessoas a serem tratadas, né? O que esse número significa? Que para a gente observar uma pessoa que tem mais no grupo tratamento do que no grupo controle, tem mais de alguma variável, ou tem uma melhora significativa, enfim, a gente precisa observar 355,7 pessoas até chegar nessa pessoa que tem mais de alguma coisa, ou melhorado mais do que outro grupo. Mas é claro que quanto maior o tamanho de efeito, mais claro fica essa diferença entre grupos, né? Então, tamanho de efeito de 0,20, que é bem comum. Ainda assim, tem uma sobreposição grande, mas é muito mais fácil de você visualizar uma pessoa que tem mais no grupo tratamento do que no grupo controle, tá? Então, o tamanho de efeito de 0,50, tem uma sobreposição grande também, mas é muito mais fácil de você conseguir achar uma pessoa que tem mais no grupo tratamento do que no grupo controle. Mas note que, mesmo que haja alguma diferença significativa entre os grupos, a gente tem essa sobreposição enorme aqui, tá? Então, pessoas que têm alto no grupo tratamento também tem alto no grupo controle, esse grupo aqui preto. E por aí vai. Então, a gente não pode interpretar achados de uma forma determinística mesmo. Então, tem uma diferença, se a gente for ver na média, uma diferença, um D de Cohen de 0,80, que é alto, ainda assim, tem uma sobreposição de 68,9%. Então, ainda assim, é uma sobreposição grande. Então, a gente não pode pensar que as coisas são determinísticas. Tem pessoas no grupo controle que tem bem mais do que no grupo experimental ou no grupo tratamento. Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, é importante a gente entender um pouco da fórmula do D de Cohen, tá? Então, para entender o D de Cohen, a gente precisa entender um pouco sobre como ele é calculado, tá? Eu vou botar um pouquinho de matemática aqui, mas vai dar para entender. Então, o D de Cohen para grupos independentes vai estar aqui. E então, ele primeiro é calculado usando a estatística T. Então, a estatística T tem a média, que está em cima, né? Média do grupo 1 menos média do grupo 2, dividido pelo desvio padrão combinado dos dois grupos, e N1, que é o tamanho amostral do grupo 1, e o N2, que é o tamanho amostral do grupo 2, que estão sendo comparados, né? Os grupos comparados. Então, o valor T é usado para determinar se a diferença entre os dois grupos em um teste T é estatisticamente significativo. Mas dê uma olhada para o D de Cohen aqui do lado. A diferença entre os dois, né? O D de Cohen tem a média, o desvio padrão, mas não tem amostra para cada grupo, tá? Enquanto o valor de T tem amostra para cada grupo. O que isso significa na prática, né? Por que é útil saber essa distinção entre o T e o D de Cohen? Significa que o valor T e, consequentemente, o p-valor é dependente do tamanho amostral, enquanto o tamanho de efeito não é dependente do tamanho da amostra, tá? Se houver um efeito verdadeiro, quanto maior é esse efeito, maior é o valor de T, e menor é, claro, consequentemente, o valor de P, né? Então é mais significativo, né? Mas o tamanho de efeito não vai aumentar nem diminuir. O tamanho de efeito está fixo. Mas, claro que se houver esse efeito verdadeiro, essas estimativas podem ser mais precisas ou menos precisas. Isso também vai depender do tamanho da amostra, a precisão para identificar esse tamanho de efeito. Bom, e agora vamos ver um pouco sobre a família R, a família da correlação, por exemplo. Então, essa família R é baseada na proporção de variância compartilhada entre duas variáveis e geralmente é usado numa correlação, né? Ele é bastante usado numa correlação, na verdade. Então, essa correlação entre duas variáveis pode variar de 0 a menos 1 e mais 1, tá? Sendo 0 que não há correlação nenhuma entre variáveis, ou 0 não há variância compartilhada entre as variáveis, e 1 há uma relação perfeita positiva entre variáveis, e menos 1 uma relação perfeita negativa entre variáveis, tá? Então, vamos dar uma olhada também na visualização desse site do R Psychologist. Então aqui está interpretando correlações, tá?
uma visualização interativa. Então, a correlação de zero, a gente vê que a variância compartilhada é de 0%. Então, as bolinhas aqui, que são cada variáveis, elas estão independentes basicamente uma da outra. E quando a gente vai ver o scatter plot, né, ele está meio que aleatório as observações, né? As bolinhas são as observações e a linha é a correlação. Então, quando a correlação vai ficando maior, a variância compartilhada aumenta, que está aqui em preto também. A linha sobe quando é positivo e desce quando é negativo, tá? E você vai vendo que as observações vão ficando cada vez mais próximas da linha. Quando a gente bota com uma correlação perfeita, positiva, as observações estão em cima da linha perfeitamente. Quando a gente bota uma correlação um pouquinho mais baixa, você vê que tem as observações que estão fora da linha, tá? Então, o que é um positivo e um negativo, né, nessa correlação, por exemplo? Quanto maior a pessoa pontua na variável x, mais ela pontua também na variável y. Mas a variância compartilhada vai ser a mesma, tá? No 52, 0,52 e menos 0,52. A variância compartilhada é a mesma. A diferença é só a direção dessa relação. Então aqui, quando é menos 0,52, quanto maior a pessoa pontua na variável x, menor ela pontua na variável y. Então há esse outro site aqui que também é para adivinhar a correlação. É bem interessante, chama guessthecorrelation.com. Então aqui está uma correlação sem a linha de melhor ajuste, tá? E a gente tem que adivinhar. Eu vou chutar que esse aqui é 0,50. Aí fala, não, a verdade era 0,49. Eu adivinhei 0,50. Então a diferença foi 0,01. Legal, então adivinhei bastante. Esse aqui eu vou adivinhar que é 0,87. Na verdade era 0,89. Eu tô bem, hein? Então você pode ficar treinando um pouco o seu olho, assim. Claro que no olhômetro é péssimo de fazer, mas só para você ter uma noção de como se comporta essa relação aqui, como que você deveria esperar um pouco do gráfico de correlação, por exemplo. Esse aqui eu vou botar 0,90. É 0,94, enfim. E vamos falar um pouco sobre a interpretação desse tamanho de efeito, né? O que a gente geralmente faz com o Dedecoing? Tamanhos pequenos seria 0,2, tamanhos médios 0,5 e grandes 0,80, por exemplo. Tem esse rótulo verbal. Com base nisso, só que isso é com base no ponto de corte sugerido por Cohen em 1988. Só que esses valores são arbitrários, tá? Eles não são baseados em nada. Então eles não devem ser usados sempre. Claro que, assim, quando a gente não tem nenhum parâmetro para falar sobre o tamanho de efeito, nenhum mesmo, às vezes usar esses pontos de corte podem ser uma coisa boa. Mas na prática, isso geralmente não é bom. Isso porque a primeira coisa é que é um raciocínio circular. O efeito é pequeno porque o Dedecoing é 0,2 e 0,2 é um efeito pequeno. Então fica essa regra circular aqui. E assim, por que eu falo que não é útil usar esses pontos de corte? Porque a gente está só ignorando o fato que a gente não está interpretando o tamanho de efeito. E é isso que a gente tem que fazer como pesquisador. A gente tem que interpretar as coisas, a gente tem que pensar. E assim, a classificação verbal ignora que qualquer tamanho de efeito pode ter uma significância na prática. Um tamanho de efeito de 0,8 não quer dizer que ele é melhor do que um de 0,1 para diferentes fenômenos. A gente tem que interpretar caso a caso. Então, nesse exemplo, né, um 0,1 para intervenção, para prevenção de suicídio, pode ser muito mais importante do que o 0,1 para prevenção de, de uma doença que não existe mais. Então, esse tamanho de efeito pode ter ou pode não ter uma consequência na vida real. Isso tudo depende do custo-benefício também de uma intervenção. Claro que nós, como psicólogos, psicometristas, pessoas que trabalham na área de saúde, a gente geralmente usa tamanhos de efeitos padronizados, mas às vezes tamanhos de efeito não padronizados são melhores para a gente conseguir ter uma conclusão acerca da importância desse tamanho de efeito. Quão grande é esse tamanho de efeito? Então, às vezes, a métrica padronizada dificulta a interpretação, então a gente tem que também fazer caso a caso. Por quê? Essa diferença padronizada pode significar uma diferença do desvio padrão ou a diferença entre médias, então a gente não sabe.
Então, para apenas não ficar usando um rótulo verbal de pequeno, médio, grande, a gente tem que começar a interpretar o tamanho de efeito. Então, o pesquisador quer argumentar que um efeito é significativo, precisa fornecer alguns argumentos empíricos e falseáveis para isso. Então, uma abordagem para fazer isso é pegar o menor tamanho de efeito de interesse. Isso aí é algo que a gente vai discutir um pouco depois, mas o menor tamanho de efeito de interesse é pensar, olha, para essa intervenção valer a pena, a gente precisa ter uma mudança, sei lá, de 6 centímetros por ano, né? A gente tem que ter uma mudança de R$ 2.000 por mês. Enfim. Então a gente bota um tamanho de efeito mínimo e qualquer coisa maior que isso é ótimo. Então, só se for menor que isso é ruim. E outra coisa é, claro, baseado nessa análise de custo-benefício. Então, será que uma mudança de... Será que um tamanho de efeito de ponto 1 é importante, baseado no custo que vai ter um tratamento, o custo que vai ter uma intervenção? Será que esse ponto 1 depende da variável que a gente está analisando? Então, vamos supor assim, uma coisa que a gente nunca viu, sei lá, que o mundo está sofrendo de uma pandemia e as pessoas estão morrendo por causa de uma doença X, né? Uma intervenção para apaziguar esse tipo de coisa é para apaziguar essa letalidade de pessoas, a letalidade da doença, né? Tem um tamanho de efeito de 0,1, tá? Então a diferença entre o grupo controle e o grupo experimental, o grupo tratamento, é 0,1. Só que vamos pensar que essa intervenção tem pouco custo financeiro e é fácil de ser aplicado no mundo todo. Então, será que essa intervenção é tão ruim assim? Tipo, claro, o tamanho de efeito é baixo, se a gente for usar aqueles rótulos verbais. Mas ela tem pouco custo e é fácil de ser implementada. Então, há uma melhora de 1 a cada 356 pessoas, né? Então, com esse tamanho de efeito, se a gente for usar aquele site lá. Então, eu, assim, por mim, eu falaria que isso vale a pena, mas também depende. Que doença é essa? Que tipo de investimento está sendo feito? É por órgãos governamentais ou não é? Então, assim, a conclusão é: tudo tem que ser pensado numa pesquisa. A gente tem que começar a interpretar o tamanho de efeito baseado no tamanho de efeito, a intervenção na população, a relação desse tamanho de efeito com o tamanho prático, assim, no mundo real. É muito fácil de observar, é mais difícil de observar, tem um custo-benefício ou não. Enfim, essa é a aula de hoje. Eu espero que tenha servido para vocês conseguirem localizar quais são as nossas falhas na pesquisa e o que a gente tem que focar quando a gente está falando de tamanho de efeito. Tá? Obrigado, até a próxima.